processo 499, relator desembargador Vanderlei Godoy Júnior, sustentará a doutora Karen de Souza Abreu, por Comercial Automotivo S.A. Conheço do recurso do autor e das contrarrazões da ré, dou provimento parcial ao recurso para condenar a ré a pagar o autor R$ 5.000 por danos morais, R$ 500 por danos estéticos, R$ 400 danos materiais e condenar a ré a pagar 15% de honorários de sucumbência ao procurador do autor. Fixar os honorários de sucumbências devidos pelo autor, devendo incidir apenas sobre os pedidos julgados totalmente improcedentes, atribuir à ré a responsabilidade pelas custas e honorários periciais. É como voto, senhor presidente. Estou acompanhando o voto, excelência. Também acompanho, excelência. Concedo a palavra à doutora Karen de Souza, falará por Comercial Automotiva. Boa tarde. Na pessoa do presidente da turma, eu cumprimento a todos os presentes. Com a devida vênia aos votos proferidos, eu entendo que a ação merece outro direcionamento. Trata-se de um processo originário da comarca de Itajaí, que foi julgado totalmente improcedente em primeiro grau. O autor apresentou o recurso ordinário, né, e é por esse motivo que eu estou aqui para defender as razões pelas quais entendemos que a sentença de primeiro grau de improcedência deveria ser mantida. A questão principal do processo aqui é a ocorrência ou não desse acidente de trabalho que o autor alega ter sofrido e a responsabilidade da empresa por esse acidente. Na inicial, o autor alega que teria sofrido um acidente no dia 22 de setembro de 2017. O cartão ponto juntado à folha 111 dos autos, nós identificamos trabalho apenas no dia 1º do mês de setembro, sendo que em todos os demais dias não houve trabalho por parte do autor e no cartão ponto consta a rúbrica afastamento, ou seja, no dia 22 de setembro, a data que ele relatou na inicial, não houve trabalho. No depoimento pessoal, ele alterou a versão da inicial e disse então que o acidente teria ocorrido no dia 1º de setembro, por volta de 9 horas da manhã, e que disse ainda que ele teria trabalhado até o meio-dia, teria batido o cartão ponto e ido até o hospital para atendimento. Essa questão de que ele teria procurado atendimento médico no próprio dia do acidente, dia 1º de setembro, ele relatou tanto no depoimento pessoal quanto na perícia médica da folha 280. Então, em 2 oportunidades, ele disse essa questão, que teria procurado atendimento médico no dia 1º de setembro. Ocorre que todos os documentos médicos juntados pelo autor na inicial, a partir da folha 22, datam do dia 22 de setembro. Existe um único exame juntado pelo autor antes do dia 22 de setembro, que é um laudo de ressonância magnética datado de 12 de setembro. Ou seja, não existe nenhum comprovante de atendimento médico no dia 1º, que é o dia que ele supostamente teria sofrido o acidente, e declarou tanto em depoimento pessoal quanto em perícia que procurou atendimento médico nesse dia. Até aqui, excelências, as informações são bem contraditórias, da inicial, do depoimento pessoal, da perícia, tudo bastante confuso. Mas uma outra contradição que chama a atenção é que o autor declarou na perícia, que ocorreu após a audiência de instrução, que na ocasião do acidente trabalhava como vendedor e foi ajudar em serviços gerais, enquanto que em seu depoimento pessoal ele não fez qualquer menção à substituição de algum colega. E ainda vale destacar que os próprios documentos comprovam, e sem controvérsia nos autos, que o autor nunca exerceu a função de vendedor, ele sempre foi técnico de serviços. Ainda é digna de atenção a informação prestada pelo autor no sentido de que, aspas, jogou futebol até a época em que se lesionou e que jogava na posição de goleiro. Neste aspecto, o laudo complementar da folha 305, em resposta ao quesito complementar da reclamada, que questiona se a lesão do autor poderia ter ocorrido, por exemplo, em um acidente doméstico, o expert responde que sim, que qualquer trauma sob o polegar em abdução, queda, goleiro de futebol, etc., poderia levar à ocorrência da lesão ligamentar verificada. Assim, não restam dúvidas de que o acidente relatado pelo autor jamais ocorreu da forma descrita,
muito menos nas dependências da reclamada e muito menos sobre a responsabilidade da reclamada, o que a gente entende que foi corretamente reconhecido pelo juiz de primeiro grau ao julgar improcedente a ação. Ainda, o perito judicial esclareceu que não há relatos na reclamada de acidentes como este sofrido pelo autor e que ele não está incapacitado para o trabalho, não havendo perda do movimento ou da força na mão esquerda. Por fim, compete dizer que o pedido do autor na inicial limita-se ao pagamento de danos morais e estéticos, pois alegou ter ficado, aspas, com danos físicos que permanecem até hoje e ter perdido a força de pinça na mão esquerda, bem como a mobilidade do polegar em decorrência do acidente de trabalho, o que foi totalmente rechaçado pelo perito, que concluiu que o autor não ficou com qualquer sequela ou incapacidade após a realização da cirurgia. Assim, a reclamada pugna pela reconsideração dos votos, né, com a consequente manutenção da decisão de improcedência de primeiro grau. Só queria fazer um adendo aqui, pelo que eu entendi dos votos, houve uma condenação em danos materiais. Eu não estou com o processo aberto aqui na minha frente agora, mas eu não me recordo desse pedido específico na inicial. Eu me recordo apenas de danos morais e estéticos. Então, só essa observação. Obrigado, doutora Karen. Obrigada. Relator, algum acréscimo? Excelência, eu vou pedir vistas aqui. Escutei atentamente a defesa. Essa questão aqui dessa confusão de datas, né? Se é dia 1º, se é dia 2/9, dia 1º, 22 de setembro. Verifiquei na inicial que ele indicou essa data aí. E analisar novamente o laudo. A sentença é do Dr. Fabrício Zanata, que é um juiz que tem todos os cuidados aí a analisar o caso. Ele julgou improcedente, então eu vou dar mais uma analisada e verificar também essa questão do dano material, e vou pedir vistas então, excelência. O processo sai com vistas, então aguardo para proferir meu voto. Muito obrigada. Também aguardo, excelência.